Erguida firmemente e bem preservada no coração da Praça Arthur Bernardes está a Capela do Rosário, local de oração, de fé, palco da festa da Congada. A Capela do Rosário resiste ao tempo, ultrapassou os seus 100 anos de história e ao longo desses anos sempre vem causando nas pessoas um sentimento de carinho e admiração. Responsáveis pela idealização da construção da capela, a comunidade dos Pretos do Rosário, que eram devotos de Nossa Senhora do Rosário, resolveram erguer uma capela para assim realizarem suas orações e também celebrar uma tradição que haviam trazido de sua terra pátria, a África, a tradição da festa do Congado. Aqui é o palco da famosa Festa das Congadas aqui de São Tomás de Aquino. Estou de frente à Capela do Rosário. E como que ela foi construída? O que aconteceu nesse tempo? Quem a construiu? O que mudou nela ao longo desses anos? Quero contar para você nesse vídeo um pouquinho de como é a história dela. Você é o nosso convidado para nesse vídeo conhecer mais um pouquinho da capela. A construção começou em 1902 e teve como presidente da comissão de obras o baiano Vicente José Pereira, auxiliado pelos fazendeiros Marciano Alves de Lima, José Alves Rodrigues, Joaquim Bento Martins, entre outros. A comunidade ajudava com a mão de obra. Não foram deixados, infelizmente, registros de quem foi o arquiteto ou engenheiro que desenvolveu a planta. Mas seja quem for, fez um trabalho digno de ser admirado e parabenizado. Muitos daqueles que moram aqui na cidade, ou às vezes vêm visitar São Tomás, às vezes está acostumado a passar pela capela e às vezes não percebe os detalhes que estão escondidos atrás dessa arquitetura. Quanto trabalho foi necessário para que ela fosse construída. Preconceitos enfrentados na época de sua construção, pessoas que dedicaram vidas e horas afinco para o trabalho puder ter sido concluído. Essa capela esconde não só a história magnífica que ela tem para o patrimônio cultural de São Tomás de Aquino, mas também de um povo que dedicou uma vida, ou parte da sua vida, para que ela pudesse ser totalmente concluída. E é nesse vídeo que você conhece um pouquinho desses detalhes. Antes da sua construção, da Capela do Rosário, havia apenas uma igreja aqui em São Tomás. A matriz antiga, nem a nova, a atual. É a capela que se tornou matriz lá em 1885. E havia apenas ela. E a comunidade dos Pretos do Rosário, que existia aqui naquela época, não tinha um local para poder rezar, fazer suas orações adequadamente, porque nem sempre a igreja matriz que ficava lá em cima não comportava todos dentro da igreja e muitos deles acabavam ficando de fora. Foi aí então que a comunidade teve a ideia de pedir ao prelado diocesano na época, de Pouso Alegre, a autorização para a construção de uma capela, onde eles pudessem, além de poder rezar, estar dentro da igreja celebrando as suas orações, também festejar e celebrar a festa do Congado. É daí que começa toda a história de construção dessa capela, que é um marco histórico para nós. Erguido com pedras de cantaria, o alicerce é feito todo em blocos de pedra, que eram trazidos aqui por meio de carros de boi e corrente, assim como os tijolos das paredes, feitos de tijolos maciços, que eram fabricados pelas olarias que haviam aqui em São Tomás naquele período. Por meio de peças de couro e correntes, essas pedras, esses tijolos, eram transportados, às vezes arrastados, às vezes vindo em carroças de carro de boi e trazidas até aqui esse local,
onde os trabalhadores iam, tijolos por tijolos, erguendo as paredes do templo e transformando o sonho em realidade. Apesar da arquitetura da capela não ser uma arquitetura das mais exuberantes, que às vezes a gente esteja acostumado a ver em grandes catedrais ou em grandes edifícios religiosos, mas isso não diminui nada a beleza da Capela do Rosário. Se observarmos os detalhes arquitetônicos que nela possui, deixa nela um toque de singeleza e de beleza. A porta central, que era feita de madeira, se vocês olharem, 2 janelas falsas, antigamente nunca foram abertas. A parte superior, o retângulo superior de cima, 3 janelas. A parte de cima vocês podem perceber um triângulo e no centro do triângulo um óculo em forma circular que ajudava a fazer a claridade da capela na parte interna. E na parte superior a torre sineira, onde lá em cima o sino foi colocado para badalar e anunciar às pessoas o horário das missas e de outras festividades. E o pico dessa capela, todo feito em 4 faces, triangular, na ponta uma cruz, fechando a beleza que ela possui. Agora, lá dentro, quero convidar você para conhecer um pouquinho como que ela é internamente. Vamos comigo! Vamos entrando aqui agora na capela, vamos conhecer um pouquinho de como que ela é internamente, e acredito que algumas coisas que muitas vezes as pessoas não percebem. Dado o fato, vou pedir para o Mateus apontar. Se vocês virem lá em cima, nas laterais, temos em cada lateral 2 óculos, que hoje estão tampados, mas na época que ela foi construída, aqueles óculos eles eram vazados e havia uma grade, porque por essa grade, por esse orifício entrava ventilação e iluminação na capela. As laterais, como vocês podem ver, hoje são vitrais, estruturas de vidro e metal que ornamentam as janelas, mas quando ela foi construída não era assim. Eram janelas de madeira, né, de 2 folhas almofadadas, que a gente chama, porque elas eram todas trabalhadas. Isso permitia uma luminosidade e uma ventilação espetacular dentro da capela. O piso nem sempre foi como é hoje de ladrilho, era todo atijolado. Esse altar que nós estamos vendo aqui agora, esse não é o altar original que havia dentro dela. O altar que havia era um outro. O altar que tinha sido construído aqui anteriormente, lá em 1916 e 17, era uma estrutura também de madeira. Na época foi construída por Nicolau Paraíso, um artista que tinha aqui em São Sebastião do Paraíso, um artífice da madeira muito bom, um escultor de primeira. Mas, infelizmente, esse altar nem foto nós possuímos. Não sabemos como ele era, qual que eram as suas características de desenho de anjos, mas sabemos por relatos e por documentos antigos que o altar era muito bonito. Não sabemos que fim que deu ou até quando ele construiu. O que nós sabemos é que esse altar que hoje está aqui na Capela do Rosário, ele pertencia à igreja matriz, lá na parte da praça principal. Ele ficava lá no altar-mor. Na década de 60, quando o cônego Monsenhor Benedito fez uma reforma na matriz, ele desmontou e trouxe o altar inteiro e remontado aqui na Capela do Rosário. A beleza que possui esse altar e a riqueza de detalhes dos seus capitéis, dos anjos, faz a admiração de todos aqueles que aqui na capela entram e admiram. E ela aqui deixa a parte interna da capela com ainda mais contemplativo, com uma beleza barroca, pouco difícil de encontrar na nossa região. Vou contar uma curiosidade para vocês.
não sei se isso é de conhecimento de muitos, mas existe na história da construção da Capela do Rosário um boato ou uma lenda, vamos assim dizer. Conta-se que durante a construção da capela, um operário teria falecido, caído dos andaimes. E aí conta-se que ele era tão convicto em ver a capela pronta e devido ao falecimento dele no acidente de trabalho, contam que ele teria sido enterrado aqui dentro da capela. Verdade ou mentira, não sabemos, mas é uma lenda que se conta que não deixa de ser interessante a ser enaltecido ou colocado na história da construção dela. Mas aqui atrás de mim agora, como vocês podem ver, fica a parte da torre, aquela que sustenta toda aquela estrutura que nós vemos de fora. Olhamos aqui 4 grandes colunas de tijolos maciços, muito espessas. É toda essa estrutura pesada de tijolos que sustenta toda a torre do baixo até em cima. Se vocês notarem, a volumetria que possui essa coluna impressiona pelo tamanho e pela robustez que ela tem. Além da beleza, ela é toda oitavada, tem 8 faces dela. E daqui toda essa estrutura, mais as pedras que possui debaixo desse alicerce, ergue e sustenta toda a estrutura da torre da Capela do Rosário. Uma beleza que resiste ao tempo e que até hoje encanta aqueles que aqui dentro entram e visitam. Estamos aqui agora no coro da igreja, a parte elevada que tem aqui na capela. Se daqui as tábuas ainda originais da época da sua construção, resistindo ao tempo. Daqui os músicos tocavam durante o período da missa, mas em época em que a igreja enchia muito e não tinha lugar para todos, aqui também servia de local para assistir à missa, que acontecia lá embaixo. E assim, nós vamos chegando ao fim desse vídeo explicativo da história da Capela do Rosário, aqui de São Tomás de Aquino. Estamos aqui no pico da torre, onde estou aqui ao lado do sino, que tantas vezes bateu fazendo vários anúncios. Esse vídeo, que espero que você tenha curtido a explicação dele, dessa capela. Imaginem quantas mãos, quantas pessoas envolvidas no trabalho de construção dessa capela, que até hoje se ergue firmemente aqui na Praça Arthur Bernardes, a famosa Praça do Rosário, aqui onde eu estou agora, diante, sobre os assoalhos originais da capela, ainda toda em madeira, de pregos também, tão longos que se usavam naquela época. Aqui, nessa capela, quantas pessoas rezaram, choraram, se emocionaram. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre essa capela. Esse sino que tantas vezes foi batido, toca mais uma vez hoje. Contando a você como que esse patrimônio cultural aqui de São Tomás de Aquino é importante para todos nós da população aquinense. Obrigado. Fique com mais imagens agora de despedida da Capela do Rosário.
Forte abraço, até a próxima. Eu nunca me canso de admirar a beleza dessa capela.